A gente não está nem falando de brigas, de exaltar a voz, de quebrar coisas dentro de casa, muito menos de violência física, e que muitas vezes, numa relação insustentável, termina por feminicídio, né? Coisas que são absurdas, mas ocorrem. Um número gigantesco na pandemia, né? Então, assim, ó, eu quero começar a trazer agora. Eu quero, assim, no final a gente vai falar um pouco das tretas, vamos relaxar o tema, relaxar, distensionar, né? Mas eu quero falar algumas coisas práticas contigo. Tá, Casal, o casal está lá, realmente está insustentável a relação, né? Um quer muito se separar, o outro não quer, mas a relação está insustentável, né? E um diz assim, vou sair de casa, né? Não está dando, não dá mais para morar no mesmo teto, né? O problema é que quem pensa, vou sair de casa, fica pensando, pô, vou deixar meu patrimônio ali, vou deixar meus filhos ali. Como é que depois vai ficar a questão patrimonial, se eu tomo a decisão de sair? Se eu posso depois retornar à casa, né? Como é que fica também a questão assim, ó, depois da guarda dos filhos? Isso tem influência, não tem? Eu estou falando no caso de uma mulher que decide sair de casa. Muito boa a tua pergunta, porque essa é a pergunta que mais chega. São as consequências dessa decisão. Tá, mas se eu sair de casa... Porque isso é cultural também. Tem um abandono do lar? Isso. Eu vou ser punida porque eu estou saindo de casa? Eu vou perder... Ele não pode depois resgatar uma guarda no sentido, viu, já deixou os filhos aí, doutor, vai deixar essa mãe aí? Tá Esse medo é muito frequente, assim, vou perder a guarda dos filhos porque fiz isso. A questão da indenização, da culpa. Desde 2010 foi encerrada a questão da culpa no direito de família, nessas questões relacionais, né? Então, não tem abandono de lar. Não há consequência em relação a isso. Não tem perda de guarda por abandono do lar, por ter saído de casa. Certo. Então, assim, importante que se diga que não tenha. As questões patrimoniais, tem que se olhar para aquela relação, ver se era uma união estável, se era um casamento, qual era o regime de bens que regia aquela relação, porque esses direitos estão garantidos. Não estou dizendo aqui que seja fácil, que não vai ter discussão, que não vai ter briga e que não vai ter, pode ter tudo. Né? Mas esses direitos estão garantidos. Por isso que é tão importante regularizar, né? Por isso que é tão importante a escolha de um regime de bens. A gente está falando da importância... Hoje, quando a gente fala e desconstrói, a gente fala do contrato de namoro. Existe uma coisa, um gancho dessa tua pergunta com o que a gente estava falando antes. Eu gosto muito de falar dos ganhos do divórcio, porque a gente só estava falando do luto, da perda, da dor, da raiva. Né? Que é aquela coisa que a gente vou perder patrimônio, vai ter o período de luto, vai ter socialmente, vou perder amigos... Porque casais têm muitos amigos casais, e depois esses amigos casais geralmente... E aí vem o preconceito que a gente estava falando lá atrás. Né? E N coisas, mas assim, quais são os ganhos? Os ganhos, eu adoro os ganhos. Os ganhos é o seguinte, eu acompanho famílias que se reconstruíram, que casaram de novo, que tiveram outros filhos. Esse ensinamento de que nós precisamos, claro, né, lutar por um relacionamento, por isso que um dos passos é esgotar todas as possibilidades dentro da relação, mas esse ganho de verdades, de dizer... Não estamos bem. A gente não tem o porquê. Imagina o que tu está ensinando ficar com o outro por patrimônio, ficar com o outro pelos filhos, olha a responsabilidade que eles teriam. Quando se trabalha de uma forma, e a gente fala da verdade possível, né, de não estávamos bem, o amor pode se transformar e ele pode terminar, mas amor de pai e mãe nunca terminam por vocês. Quando a gente mostra essas verdades, a gente está dando um ensinamento relacional, a gente está ajudando nas escolhas futuras deles. Sim. Quando a gente percebe essas famílias reconstruídas e que eles percebem os pais melhores, mais felizes, esse ganho é imensurável. Sim. Né? Então, assim, talvez na geração lá na frente, eles, ao se divorciarem, não vão carregar correntes e essa busca por uma autopunição ou punição do outro. Então, esse é um ganho muito significativo na melhora também das escolhas. Sim. E quem passa por um divórcio, tu usou a palavra ressabiado, né? A pessoa entra numa relação completamente diferente. Ela primeiro, vai fazer escolhas, imagina, tu casa com 20, aí tu separa com 40, e tu vai fazer escolhas com a cabeça de 40. Com certeza. Não mais com aquela pessoa com 20 anos. Outra questão é a parte mais aberta, né? Porque tu já passou por perdas patrimoniais. Olha só, a gente vai viver então vamos formalizar a nossa união estável, vamos fazer uma separação total de bens. Para não ter aquele problema. Uma das perguntas também, contrato de namoro, né? Que a gente estava falando. As pessoas hoje buscam esse respaldo que acaba melhorando a relação.
Porque Sim. não tem aquela coisa. Às vezes eu falo pessoas que não dinheiro, e tu sabe mais do que eu sobre isso, assim, como é que se interpreta a importância do dinheiro na sociedade, ele significa e representa muitas outras coisas. Muitas Então, outras as coisas. pessoas não falam sobre isso. Mas eu não sei quanto custa o colégio, eu não sei se a gente tem alguma poupança, eu não sei se a gente tem um investimento. Esse desconhecimento está muito atrelado ainda a essas relações numa construção anterior. Hoje, assim, então tá, a gente está vendo uma união estável, vamos fazer um termo de separação, vamos fazer um contrato de namoro, porque eu não tenho interesse em fazer uma união estável. E aí, uma das perguntas era se era válido, né? Já vou fazer Isso, é isso que eu queria saber, gancho. se o contrato de namoro tem validade. Isso é uma bela discussão que hoje se faz, né? Não tem uma decisão pacífica ainda, vai ter, acredito que vai ter mais adiante, mas tem tido decisões que usam o contrato de namoro como prova de fato que não era uma união estável. Vou dar um exemplo. Vivemos um namoro, aí a gente tem um contrato de namoro, aí logo depois vem uma briga, um litígio, não, mas a gente vivia em união estável. A gente tem, e aí se fala da autonomia de vontade, fazendo um acordo, né, dizendo que nós não temos intenção de constituir família, que é o que fundamentalmente caracteriza a união estável. Nós não temos interesses sucessórios, patrimoniais, né, de assistência, isso tudo. Isso colocado num acordo, e aí vem umas questões técnicas, eu, por exemplo, tenho feito bastante contrato de namoro com prazo de validade. No momento que eu tenho feito prazo de validade, aquilo é um contrato particular entre as partes que vai durar um tempo. Porque se nós tivermos interesses de coabitar ou transformar essa relação em união estável, a gente vai formalizar a união estável. Então, hoje, e decisões estão sendo tomadas usando o contrato de namoro como prova de que realmente não era uma união estável. Entendi. Então, é muito bem-vindo, principalmente quando envolve muito patrimônio. É interessante isso. Claro que tem um problema aí, né? Porque você imagina uma relação que... Primeiro, vamos desmistificar um pouco. Nos relacionamentos, geralmente tem um que ama mais. Essa história de que os dois se amam da mesmo teor, se apaixonaram quando se olharam, isso aí... Ou amam de forma diferente. Amam de forma diferente, mas geralmente um tá tentando mais e o outro tá... Vamos lá, tá entendendo? É difícil os dois estarem tentando arraigados naquilo e com teores parecidos. Geralmente parece que tem um que está puxando mais a carreta, que faz mais as funções de casa, que idealiza mais, que sonha mais em futuro. Concordo contigo que amor se ama diferente, se representa isso de forma diferente, mas eu não gosto dessas coisas porque padronizadas, e vou dizer por quê. Muita coisa socialmente é imposta sobre nós, né? Amor romântico, amar os filhos todos de forma igual. Maternidade absoluta. Perfeito. Exatamente. É outra coisa que eu não concordo. Isso é muita polêmica, né? Eu acho que os pais não amam os filhos de forma igual, tá? Eles amam a todos. Mas tem a ver com afinidades, tem a ver com temperamento, tem a ver com tantas coisas, né? São verdadeiras escolhas de Sofia, mas que são assuntos mais discutidos em âmbitos filosóficos, não cabe para o comum aqui. Mas assim, quando se fala nisso, em relação assim, não, vamos à relação. Aí tu tem um lá que está todo apaixonadinho, tá? E que eu tenho uma frase minha que eu digo, quando a paixão se estabelece, a primeira a ficar falando sozinha é a razão sai pela culatra. Eu estou apaixonado então, estou caminhando em nuvens. E tem o outro que está dizendo assim, vamos fazer um contrato de namoro? O que esse que está completamente apaixonado vai te responder? Vai dizer, como é que é? Tu tem dúvida que a gente se ama? Boa tua pergunta. Tu tem dúvida que lá no final nós acabaríamos... Não, primeiro, nós nunca vamos acabar, né? E se acabar, tu acha que... Então, assim, que eu tenho interesse naquilo, nas tuas coisas, isso absolutamente. Também quebra essa idealização. Romântica. Quebra o romantismo, tá ligado? Não, mas para aí, nós estamos começando e tu já quer me botar de frente ao capa preta lá? Tu tá entendendo?